E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e nesse vídeo do quadro Refazer Animes, vocês vão conhecer um feiticeiro lendário que reencarnou em um futuro onde os demônios que ele praticamente devastou do mundo agora estão governando tudo. O nome desse anime é Shikakumon no Saikyu no Kenja no Nanamane. Lembrando que o nome desse anime está na descrição desse vídeo, mas você pode me ligar o nome desse anime nos comentários, que talvez eu te responda. Talvez. A história começa com um mago poderoso insatisfeito com seu nível atual de poder. Acontece que dos brasões existentes nesse mundo de fantasia, o melhor brasão é o quarto, pois ele é o mais adequado para combate. Almejando obter esse poder, o mago mais forte deu um jeito de reencarnar no futuro. Agora, com apenas 12 anos de idade, ele já é o mago mais forte do mundo. Porém, ele ainda não sabe que o futuro que ele criou derrotando os demônios mais fortes acabou deixando os humanos mais fracos. Após derrotar um monstro em uma floresta, o protagonista, que agora se chama Matias, chega à cidade. No caminho para a escola de magia, o garoto entra na loja de um ferreiro. Lá, ele ouve uma garota pedindo por uma arma encantada. Porém, esse ferreiro não tem habilidade o suficiente para fazer algo do nível que ela deseja. Ao ver isso, o Matias diz que mesmo ele tendo o quarto brasão, ele consegue fazer esse encantamento. No momento em que o ferreiro vê o brasão do garoto, o cara me vem e diz que o brasão do fracasso não serve para nada. Mesmo ouvindo um ferreiro falando isso, a garota foi lá e aceitou confiar nos talentos do Matias. Então, os dois foram para os fundos da loja. Lá, a garota se apresenta como Alma e o personagem principal também se apresenta. Do nada, uma garota chamada Luri aparece. Ela é amiga da Alma e veio para buscar a espada encantada. Com todos reunidos, incluindo o ferreiro, o Matias aplica os encantamentos na espada em apenas alguns segundos. Feito isso, a arma pesada se tornou leve e o corte dela foi amplificado. Agora, com a arma encantada, todos vão para a academia de magia. Lá, eles são obrigados a lutar contra um professor para serem aceitos. Graças à sua espada encantada, a Luri parte ao meio a espada do seu professor em duas e acaba passando no teste. Depois dessa garota, a vez do Matias passar no teste finalmente chega e ele acaba derrotando o capitão da Ordem dos Cavaleiros facilmente. Logo em seguida, o poder mágico dos alunos começou a ser testado. Nesse momento, o Matias ficou irritado ao ver que o seu antigo brasão agora é tratado como o mais forte. Não só isso, mas o fato dos humanos usarem encantamentos para usar magia é pura burrice. Como sempre, a humanidade ser muito burra sem um grande líder, que no caso antigamente era ele. Quando sua vez chega, o garoto simplesmente explode todos os alvos na sua frente sem usar nenhum tipo de encantamento. Depois disso, todos colocam os seus uniformes e vão ouvir as palavras sábias do seu diretor. Do lado de fora da academia, o homem dá um discurso muito simples, dizendo que classes sociais não importam nessa escola e sim as habilidades de cada um. Ao fim do seu discurso, o diretor manda o Matias ir até sua sala. Chegando lá, o diretor revela que nesse mundo o uso de magia sem encantamentos é um conhecimento perdido. Daí, para que o uso de magia sem encantamentos possa voltar a ser estudado e colocado em prática, será necessário uma grande demonstração do uso de magia sem encantamentos em batalha. Dito isso, o diretor solicita que o Matias repasse suas técnicas de magia sem encantamento para os professores e para os estudantes. E obviamente, o Matias aceita o pedido, pois ele não quer um mundo onde as pessoas ficam falando vingar de Leviosa para poder voar, sendo que a pessoa só precisa fazer pressão para peidar que ela começa a voar. Logo em seguida, os alunos dessa academia começam a treinar sob as ordens do Matias e dos professores. Um mês se passa e os estudantes foram levados para mostrar as suas habilidades lutando contra uma academia renomada do reino. O Matias sente alguém com 10 vezes mais magia do que o normal. Rapidamente, o garoto chega à conclusão de que um demônio está por perto. O diretor, sabendo que o Matias é forte, foi lá e o colocou para lutar sozinho contra 3 estudantes. Ao ver os seus inimigos, o Matias percebe que o estudante do meio é o demônio que ele procurava. Quando a batalha começa, o personagem principal derrota os 2 humanos primeiro e depois parte para arrancar a cabeça do demônio. Durante a batalha, o Matias repara que o demônio está apenas fingindo usar encantamentos. Logo, o garoto chega à conclusão de que os demônios fizeram os humanos esquecerem de usar magia com encantamento, deixando a humanidade mais burra para ser mais fácil de manipular. Não só isso, mas o fato do quarto brasão ser considerado fraco provavelmente é algo que os demônios também manipularam através do tempo. Ao finalizar suas conclusões, o Matias dá um jeito de quebrar a magia do inimigo. Assim, a aparência do demônio é revelada para todos. Quando o tal do demônio chamado Devlis tenta fugir, o personagem principal rapidamente o derrota. Após derrotar o inimigo, o Matias descobre que não há registros de um demônio sendo derrotado por um humano sozinho nesse mundo. Graças ao seu feito, o personagem principal é levado até o rei. Lá, o garoto solicita o direito de ter acesso a todos os recursos explorados nas masmorras do rei. Era isso, ou ter que aceitar um terreno gigante, ou mão de mulher, ou outra coisa do tipo que o garoto não quer. O rei obviamente aceita o pedido dele e depois o grande líder dessa nação pede uma opinião do garoto sobre um certo assunto. Segundo o rei, 4 escolhidos mágicos que estavam presentes nesse reino desapareceram. Então o rei pergunta se a fuga desses demônios que estavam se disfarçando de escolhidos mágicos significa que vai ter paz agora no reino ou algo do tipo. Ao ouvir isso, o Matias responde que não. Segundo o garoto, provavelmente os demônios irão reunir as suas tropas e em aproximadamente 3 meses irão atacar o rei. A solução que o Matias dá para o rei é algo bem simples, basta cobrir o reino inteiro com uma grande barreira mágica. Ao ouvir isso, o rei pede para que o garoto faça isso pelo reino. Faz aí, meu parceiro, não entendo de nada, você que é bom, faz aí.
dinheiro nós te dá depois. Logo após essa conversa, o Matias usa sua nova autoridade sobre os itens das masmorras para procurar itens úteis. No armazém de itens, o Matias encontra uma espada que ele mesmo havia forjado em sua vida passada e um colar com o poder de aumentar o ganho de experiência. Para obter os itens necessários para criar a grande barreira, o Matias decide ir para a masmorra. Daí, para não ir ao local sozinho, o protagonista leva a Luri e a Alma com ele. Dentro da masmorra, ele ensina a Alma a usar flechas mágicas que acertam qualquer alvo. Logo em seguida, ele ensina a Luri a usar melhor o seu brasão. Feito isso, o Matias leva as duas garotas até o 10º piso da masmorra e deixa ambas lutarem sozinhas contra vários tipos de monstros. Após conferir as habilidades das garotas e coletar alguns itens, o Matias faz uma barreira de proteção para deixar as duas garotas dentro e desce até os pisos mais baixos da masmorra. Lá embaixo, ele encontra alguns minerais que ele precisava. Em seguida, ele sente a presença de um chefão muito forte. Obviamente, o garoto foi lá e usou essa oportunidade para medir a sua força atual. Assim, ele testa todas as suas habilidades e no fim derrota o grande chefe com a ajuda de um item mágico. Item esse que somente os usuários do quarto brasão costumam usar para ficarem mais fortes. E o golpe que ele deu foi tão forte que tremeu a masmorra inteira. No episódio seguinte, o Matias foi até uma guilda de aventureiros para vender a cabeça do monstro. Nesses dias, o Matias faturou umas 750 moedas de ouro. Retornando para a guilda, o protagonista sente a presença de dois demônios indo em direção à academia. Então ele decide lidar com o mais forte e depois deixar o mais fraco para as garotas derrotarem. Os demônios estavam no céu conversando e do nada Matias partiu para cima deles. Ao ser atacado pela magia dos inimigos, o garoto toma o feitiço do inimigo para si e o ataca. Logo em seguida, as garotas atingem um demônio mais fraco com uma flecha e assim os dois demônios se separam. O inimigo na frente do Matias se prepara para lançar um grande feitiço, mas o nosso personagem principal consegue quebrar a magia do demônio. Daí, como não dá para vencer o garoto na magia, o inimigo parte para a porrada. Porém, o Matias é muito superior a ele. Depois de ser humilhado de todas as maneiras possíveis, o demônio decide recuar. Porém, ele não consegue fazer isso, porque o Matias danificou o circuito mágico dele. Então, o demônio não consegue voar. Sem opção de fuga, o demônio tenta invocar uma horda de monstros, mas nem isso ele consegue fazer por conta da interrupção mágica do personagem principal. Após o mais forte ser derrotado, o outro demônio tenta fugir, mas o Matias vai lá e deleta ele. Do nada, uma legião de curiosos se reúnem ao redor dos personagens principais. Então, o Matias sai voando com as duas garotas. Graças a esses feitos, todos eles são recompensados pelo rei. Enquanto estava no palácio, o Matias sente a presença de um demônio observando o rei. Daí ele consegue cancelar a espionagem do inimigo e também consegue rastreá-lo. Como seu feitiço de teleporte não leva tão longe para matar o demônio agora mesmo, o Matias decide ir atrás de algo que possa ajudá-lo a se mover pelo mapa. Esse algo que pode transportá-lo, na verdade, é um dragão. De início, o dragão não reconhece o personagem principal por sua aparência estar diferente. Quando o dragão tenta atacá-lo, o Matias usa o seu poder para quebrar o feitiço do dragão. Logo em seguida, o personagem principal diz ser o grande mago Gaius. Ao descobrir isso, o dragão pede desculpas e diz que ele não pode levá-lo com suas asas destruídas. Mesmo sem ter um bom brasão para fazer isso, o Matias lança uma cura na asa do dragão. Assim, todos sobem no dragão e partem para caçar demônios. No episódio seguinte, o Matias já aparece partindo o inimigo ao meio. Logo em seguida, o dragão chamado Iris cai com tudo no chão. Ao entrar na casa dos inimigos, as garotas não veem ninguém, e elas só não conseguiram ver porque o inimigo está usando um feitiço de ocultação. Daí o Matias vai lá e quebra a magia dos inimigos, e o otário do demônio toma um sustão ao ser atacado. Ele só percebeu que todos estavam vendo ele quando ele foi atacado. Depois de chamar o cara de otário, acertarem um montão de flechas nas costas dele e humilhá-lo, o demônio usa sua transformação mais cabulosa para derrotar os personagens principais. No fim, o Matias envenenou o demônio e a alma fechou a kill. Agora só resta um outro demônio mais forte para ser derrotado. Primeiro, o Matias manda as duas garotas irem embora. Depois, ele força o inimigo, que estava transformado em névoa, a aparecer. Assim, o X1 entre eles começa a rolar. No início, o Matias pareceu ter desvantagem. Logo em seguida, o protagonista começa a counterar todas as habilidades do inimigo facilmente. E a luta termina com o Matias colocando a magia do inimigo para ficar descontroladas e assim explodi-lo de dentro para fora. Direitos humanos? Veja esse anime. Ah não, o cara não é humano, né? Tá safe. No mesmo lugar que o inimigo morreu, uma pedra estranha aparece. O Matias, com seus 999 de QI, diz que a pedra foi usada para invocar uma horda de monstros para onde eles vivem. Mas isso vai demorar um pouco para acontecer. Dito isso, os personagens principais montam na eles e retornam para avisar a todos sobre isso. No caminho, o dragão pergunta o que ele deve fazer a partir de agora. Daí o Matias dá uma pausa e diz para o dragão se transformar em um humano e ir para a escola com eles. Quando o dragão chamado Iris se transforma, ela acaba ficando mais bonita que a Alma e a Luri juntas. Ao chegar na escola, o Matias pede para o diretor aceitar a Iris como uma nova estudante, e o diretor a aceita, porém ela terá que fazer um teste. Nesse dia, o personagem principal não revelou para o diretor sobre a horda de monstros, tudo isso para evitar causar pânico nas pessoas. No dia seguinte, a Iris falha no teste escrito, mas ao mostrar suas habilidades físicas e depois as mágicas, o diretor acabou sendo obrigado a aceitá-la, pois o lema dessa academia gira em torno das suas habilidades e não de uma prova escrita. No episódio seguinte, o Matias pede para o professor acelerar a coleta de materiais para subir a barreira mágica ao redor da academia. Como tem muito trabalho para fazer, tanto o diretor quanto o Matias acabam chegando à conclusão de que a outra academia do reino deve ajudar na coleta. Infelizmente, o diretor da outra academia não concorda com
isso. Daí, para resolver esse problema, o Matias pede para que tudo isso seja resolvido em uma batalha entre academias. O diretor cabeludo da outra academia do reino aceita a proposta, porém ele não quer que o Matias participe das batalhas. O personagem principal obviamente aceita os termos. No dia da batalha, o cabeludo já estava cantando a vitória ao ver que os seus inimigos eram somente 5 contra vários e que seus brasões não eram os da glória, e sim o brasão da derrota. A felicidade do velho acaba quando seus estudantes com o brasão que ele acredita ser o mais forte são facilmente derrotados. No fim, o cabeludo arrogante acaba sendo repreendido pelo próprio rei e levado como traidor por ter se recusado a ensinar magias e encantamentos para os seus estudantes. Após esses acontecimentos, o grupo dos personagens principais vão atrás de minérios para completar a barreira da cidade. Para conseguir um minério gigante, o protagonista pede para Luri realizar a invocação de um monstro, pois ela tem o brasão que mais combina com isso. Como a garota estava tendo dificuldades para usar a sua magia, o Matias se encosta nela e dá aquela moralzinha gostosa. Depois disso, a Iris teria que adicionar um pouco da sua magia, porém ela acaba adicionando magia demais. Com isso, um dragão vermelho acaba sendo invocado. Nesse momento, o Matias pede para Iris distrair o dragão enquanto ele preparava uma armadilha. Mesmo sendo forte, o Matias preferiu derrotar o dragão usando o próprio poder do dragão para explodi-lo. Como sempre, o cara gosta de explosão envolvendo a magia do inimigo. E desse jeito eles conseguem uma pedra mágica gigante. E ela é simplesmente perfeita para usar como energia da barreira. Depois de provar a utilidade da Iris, o Matias a convida para fazer parte do seu grupo. O dragão negro obviamente aceita o convite. Depois disso, o Matias coloca o dragão para treinar em um ambiente em que ele possa se acostumar com o corpo humano. Enquanto o dragão treinava com a ajuda da alma, o Matias foi ensinar a Luri a usar melhor o seu brasão. Acontece que esse brasão dela é o mesmo que ele costumava ter antes de reencarnar. Por isso não tem ninguém melhor que ele nesse mundo para ajudá-la a fazer isso. Ao fim do treino, o Matias coloca as 3 garotas para lutarem contra ele. E eu aposto que elas perderam, mas o anime não mostrou. Depois disso tudo, o Matias finalmente avisa o diretor sobre a horda de monstros. E a escola inteira começa a se preparar para subir a barreira. Enquanto o Matias trabalhava, vários demônios estavam vindo em direção à cidade. Então o personagem principal pede para a Alma e a Luri os eliminarem. De início, as duas ficam receosas, mas ao derrotarem os 2 demônios, as garotas ficam confiantes. Após isso, o Matias avisa que um demônio está abrindo um portal na frente da escola. Então todos se preparam para lutar sem a ajuda do personagem principal, pois ele está cuidando da barreira. O inimigo é forte, mas o poder dos estudantes reunidos acabou sendo necessário para ganhar tempo. Com isso, a Lyria criou uma flecha encantada super potente e a Alma usou a flecha para derrotar o demônio. Logo em seguida, vários demônios apareceram para destruir a academia e impedir que a barreira fosse erguida. As garotas e todos os estudantes já estavam se preparando para lutar novamente, mas o Matias apareceu para massacrar os demônios e em poucos segundos o cara lidou com todos os inimigos sozinho, como se eles não fossem nem bosta. Com mais nenhum inimigo para atrapalhar, o Matias finalmente ativa a barreira de proteção da cidade. Feito isso, uma horda de monstros aparece e os estudantes vão lá lutar contra eles. Quando os monstros mais fortes aparecem, o grupo do Matias toma a linha de frente e começam a lutar. Do nada, um monstro que absorve os mais fracos que ele aparece e começa a devorar todos os monstros da área. Daí, para deixar esse inimigo mais forte, o Matias começa a jogar pedras mágicas nele. Assim, o monstro fica grandão e o Matias o derrota sem usar nenhum tipo de técnica. No dia seguinte, o Matias avisa ao diretor que ele irá sair da escola para investigar os demônios. O diretor aceita e diz que o Matias pode voltar a qualquer momento, a qualquer hora para essa escola. Ele é sempre bem-vindo. E como as garotas não têm mais nada para aprender nessa academia, elas pedem para o diretor permitir que elas os acompanhem e possam voltar para essa academia também a qualquer momento, a qualquer horário. Obviamente, o cara aceita e assim todos partem juntos para uma nova aventura. Após saírem da capital, o grupo do Matias se direciona para uma cidade construída em cima de uma masmorra. Para chegar mais rápido na cidade, o Matias e a Iris decidem passar por dentro de uma floresta com monstros inteligentes. E isso acaba deixando a Luri e a Alma assustadas. Dentro da floresta, o Matias acaba indo caçar sozinho. Assim ele descobre que esses monstros inteligentes na verdade são macacos. E ele até sabe uma receita maneira de sopa de macaco, mas como as garotas podem não gostar dessa sopa, ele traz um javali gigante para geral comer. Depois de comer, eles seguem de barriga cheia até chegar na cidade masmorra. E a primeira coisa que eles percebem é que esse local está sendo muito mal administrado, que os postes de luz estão explodindo aleatoriamente e tem gente morrendo por causa disso. Após conversar com um vendedor de frutas, eles vão até uma guilda de aventureiros para se registrar. Lá a atendente informa que se eles se cadastrarem, basicamente o grupo deles será obrigado a fazer missões que o Lorde da cidade solicitar. Mesmo vendo um montão de pessoas feridas por conta dessas missões, o Matias e o seu grupo se cadastram na guilda e recebem a permissão para entrar na masmorra. Do nada, uma moça abre a porta da guilda pedindo a ajuda de alguém que sabe usar magia de cura. Nesse momento, o Matias se oferece. Ao chegar no hospital, ele se depara com mais de 50 pessoas feridas e ninguém para curá-las. Ao ver o Matias criticando a falta de curandeiro, uma garota diz que o senhor dessas terras mandou demiti-los, pois o homem acredita que curandeiros são um desperdício de dinheiro. Quando o Matias iria começar o seu trabalho, um médico aparece dizendo que é impossível curar todos. Então o Matias cura um cara que estava quase morrendo. Depois disso, o médico calou a boca e começou a seguir as ordens do Matias. Assim, todas as pessoas foram curadas. Somente nessa noite, o Matias foi capaz de identificar que essa cidade também é fruto da manipulação dos demônios.
Só o fato de uma cidade ter sido construída em cima de uma masmorra já é uma completa loucura. Com isso em mente, o personagem principal decide investigar o senhor dessas terras. Daí, como já está tarde, ele simplesmente encontra um local para dormir e escreve uma carta para o diretor da Academia de Magia explicando a situação em que essa cidade se encontra. No dia seguinte, o Matias e o seu grupo vão até a masmorra. Depois de explorarem um pouco, eles vão até a guilda de aventureiros vender alguns drops dos monstros. Lá, o Matias diz que as garotas derrotaram todos os inimigos sozinhas e que ele não fez nada. Tudo isso para passar a impressão de que ele é apenas o curandeiro do grupo. Quando os personagens principais estavam voltando para a hospedaria, o Matias percebe várias pessoas seguindo eles. Então, o garoto decide brincar um pouco com eles se fingindo de fraco, para depois a Iris desmaiá-los. Enquanto os perseguidores a mando do Lorde local estavam desmaiados, o Matias lançou alguns feitiços de rastreamento neles. No dia seguinte, o Matias recebe uma carta do rei, então ele vai se encontrar com o mensageiro em um local escondido. O mensageiro informa que o rei permitiu que o Lorde local fosse capturado pelo Matias. Com a autorização em mãos, todos, incluindo o mensageiro, vão até o local onde os capangas do Lorde estavam. Ao avaliar a situação do lado de fora, o Matias percebe que eles reforçaram a segurança, então o garoto decide invadir o local pela porta da frente. Logo que eles abrem a porta, vários inimigos atacam com magia, mas a Luri cria uma barreira e os defende. Em seguida, o Matias derrota todos os inimigos com uma única magia. Como o Matias não sentiu a presença de mais ninguém no castelo, ele decidiu ir verificar quem estava no subsolo. Rapidamente, o Matias fica frente a frente com o Lorde local. O homem até tenta derrotá-lo usando alguns mercenários que estavam escondidos, mas o Matias derrota todos em apenas um segundo. Depois disso, o garoto coloca o Lorde para dormir e o mensageiro fica responsável por prendê-lo e interrogá-lo. Mesmo o Lorde tendo sido preso, o Matias diz ainda ter trabalho para fazer. Segundo ele, os demônios devem estar querendo fazer algo com as veias de dragão. Se os demônios injetarem mana na veia de dragão, uma catástrofe pode acontecer. Foi só o Matias falar isso que os demônios começaram a agir. Para evitar isso, o grupo do Matias desce até onde a veia de dragão está localizada e começam a desfazer o trabalho que os demônios fizeram. Enquanto as garotas lidam com esse problema, o Matias encontra o demônio que estava fazendo a merda. Rapidamente, o personagem principal percebe que esse demônio está recebendo ordens. Dessa vez, o inimigo conhece o brasão do fracasso e também sabe lidar com o Matias. Como o Matias estava conseguindo ouvir a conversa do demônio com o seu superior, ele consegue evitar as armadilhas dele. Para não perder, o demônio usa seu último recurso para ficar mais forte. Mesmo assim, o Matias consegue remover a cabeça do inimigo. Não só o Matias resolveu o problema, mas as garotas também cuidaram da veia de dragão. Graças aos feitos delas, os monstros que estavam indo em direção à cidade desapareceram. No fim, o Matias tenta descobrir a localização do demônio chefão. Nesse momento, o demônio se comunica com ele para falar que isso é impossível. Realmente, o Matias não conseguiu encontrá-lo, mas o garoto fica feliz, pois ele agora tem mais um desafio para cumprir. Para encontrar o inimigo, o Matias pretende encontrar um item que ele mesmo criou. Então, ele retorna para a Academia de Magia e lá ele se depara com um local todo em reformas. Em seguida, o Matias encontra o professor e informa que derrotou os demônios na cidade masmorra. Depois, o Matias informa o seu novo objetivo ao professor. O cara aceita e diz que o rei irá ajudá-lo a se registrar em uma guilda de outro rei. Quando a carta de recomendação do rei fica pronta, o Matias e o seu grupo partem em sua próxima missão. Ao chegar no novo reino, o grupo do Matias vai direto para a guilda. Lá, a atendente informa que eles precisam ter um rank mais alto para entrar no local que eles querem. Por sorte, eles conseguem um teste para subir diretamente para o rank A. E o teste é simples: lutar contra um examinador. Dessa vez, o único examinador presente é um aventureiro de rank S. Antes da batalha começar, o aventureiro aprova as 3 garotas para o rank A sem nem mesmo lutar contra elas. E o Matias, o Matias ele chama para um duelo. E o cara só fez isso pois ele ouviu boatos de que o Matias é um caçador de demônios poderoso. Antes de lutar, o aventureiro diz que ele luta somente com a sua espada e não usa magia. Com o andamento da batalha, o Matias percebe que o cara está usando vários feitiços de aprimoramento sem nem mesmo perceber, algo digno de um aventureiro rank S. Animado, o Matias começa a lutar um pouco mais sério. Durante a batalha, o aventureiro vai se animando e vai melhorando suas habilidades. Porém, isso não acaba sendo suficiente para derrotar o Matias. Após derrotar o cara, o Matias dá um livro feito por ele mesmo ao cara, pois a única coisa que falta para o maluco ficar mais forte é aprender a usar as suas magias de forma consciente. Agora que todos estão no rank A, eles se despedem do aventureiro de rank S e partem para a tal da área restrita. Chegando no local, eles são obrigados a se apresentarem e levarem consigo alguns cartões. Rapidamente, o Matias percebe que os cartões contêm mensagens mágicas, e as mensagens são as mesmas que os demônios costumam usar. Ao descobrir isso, o Matias repara várias pessoas observando eles do horizonte. Então ele dá um jeito de colocar todos eles para dormirem. Inclusive, a Luri e a Alma acabam sendo pegas no próprio feitiço de sono. Depois disso, eles finalmente chegam na cidade de Folkia. Antes de adentrar no local, eles percebem que a cidade está cheia de demônios e semidemônios. Então Matias decide usar uma passagem secreta para entrar na cidade. No caminho, o garoto encontra um demônio vigiando a passagem. Então ele usa uma magia para desligar os sentidos do inimigo. Assim, eles finalmente entram na cidade. E a primeira coisa que eles percebem é que os humanos estão com seus sentidos paralisados, igual o Matias acabou de fazer com o demônio.
demônio. Ao ver isso, o Matias usa um feitiço de proteção em todos e depois eles partem para se infiltrar em uma fábrica e ver o que os demônios estão tramando. Rapidamente o Matias descobre que eles estão coletando materiais para fazer uma bomba forte ao ponto de conseguir explodir um reino inteiro. Para salvar os humanos e parar a fabricação das bombas, o grupo do Matias decide eliminar logo os demônios. Como os inimigos são muitos, o Matias primeiro bola um plano e em seguida coloca ele em prática. E o plano se trata da Iris chamar a atenção dos demônios. E enquanto ela faz isso, os outros membros do grupo se focam em eliminá-los de maneira oculta. E eles só estão trabalhando desse jeito porque esses demônios podem se comunicar mentalmente. E enfrentar todos de uma vez só não é uma boa opção. Depois de eliminarem 22 demônios de maneira furtiva, os inimigos se reúnem e decidem explodir a cidade inteira usando as pedras que eles vêm coletando. Antes que eles pudessem fazer isso, o tal do aventureiro de Rank S chamado Guiluas aparece eliminando um deles. Nesse momento, o cara criou uma oportunidade perfeita para o Matias eliminar todos os demônios. Depois de eliminar todos os demônios realmente, apenas o comandante inimigo ficou sobrando. Daí, como o Guiluas já estava todo animado lutando, o Matias ficou apenas observando. E mesmo quando o cara parecia que ia perder a batalha, ele ainda impediu o Matias de intervir. Então, ao pôr do sol, ambos aplicam seus golpes finais e o Guiluas venceu a batalha. Do nada, o corpo do demônio morto se levanta e o chefão dos demônios diz que em breve ele irá reviver. Quando isso acontecer, ele derrotará o Matias. Em seguida, o cadáver se desfaz e o Guiluas é curado pelo Matias. Após ser curado, o aventureiro de Rank S resolve o problema da cidade de uma maneira bem merda, mas resolve. Na saída dessa cidade, o Guiluas se despede e o grupo do Matias finalmente chega no local onde o dispositivo capaz de rastrear esse demônio chefão está guardado. Ao entrarem na ruína, o Matias se prepara para romper o selo e ter acesso ao seu item. Enquanto ele fazia isso, as garotas começaram a encontrar vários itens que ele criou antigamente, alguns até mesmo vergonhosos. Quando o Matias finalmente consegue o dispositivo, ele o usa e descobre que o inimigo é um demônio antigo poderoso, que nem mesmo ele pode derrotar com seu poder atual. Então, para ter uma chance, o Matias usa o mesmo dispositivo para encontrar uma arma especial que ele forjou em sua vida passada. Depois de localizar a arma, eles vão em busca dela, montados na Iris. No meio do caminho, a Iris e o Matias sentem o selo que prendia esse demônio se romper. Agora, solto, esse demônio estava indo atrás deles, pois eles são os únicos capazes de fazer algo contra ele. Como o alvo do demônio é o Matias, o nosso personagem principal decide ficar para lutar contra ele. Enquanto ele faz isso, a Luri e a Alma devem pegar a espada que está no armazém do castelo do rei. Lá em cima, o demônio aparece abrindo um portal e o Matias tenta fechar o portal, mas ele acaba falhando. Como a Iris ainda não está completamente curada, o Matias pede para ela usar só uma baforada de dragão e recuar. Ela usa e acerta o cara, mas isso nem mesmo causa um arranhão. Em seguida, a batalha começa e dessa vez é o Matias quem está em desvantagem, pois esse demônio não é burro bastante para cair nos truques que ele sempre usou. Dessa vez, o inimigo só pode ser derrotado se o Matias superá-lo em poder. Do lado das duas garotas, bom, graças ao rei, elas entraram no armazém e conseguiram a arma mágica poderosa. Porém, alguns demônios que já foram derrotados de alguma maneira foram revividos e agora eles estão tentando impedir as garotas de passar. O primeiro deles é facilmente derrotado pelas duas, porém o segundo é de um nível superior. Enquanto isso, lá em cima, o Matias estava ciente de tudo que estava acontecendo lá embaixo, mas o tal do demônio Zaradias não estava deixando ele ajudar as garotas. Nesse momento, o Matias começa a pensar na única opção que ele tem para derrotar o demônio, que no caso é transformar a sua vida atual em poder e selar esse demônio novamente. Em seguida, ele reencarnaria novamente no futuro. Mesmo tendo essa opção aí, ele ainda não deseja fazer isso, pois ele não quer deixar de lado a vida que ele vem vivendo. Lá embaixo, as duas garotas acabam sendo salvas pelo diretor com a ajuda dos alunos mais fortes. Após passarem pelo demônio, elas jogam a arma para o Matias. Daí, no momento em que o personagem principal segura a espada, o Zaradias passa o espadão dele no meio do Matias. Ao ser morto, a habilidade especial da espada se ativa e o garoto fica com o mesmo nível de poder que ele tinha em sua vida passada, só que agora com um brasão mais adequado para o combate. Com isso, ele derrota o demônio e antes de morrer, o tal do Zaradias diz que ele não é o único demônio do caos nesse mundo e que em breve um desses demônios do caos irá derrotar o Matias. Com tudo resolvido aí, o personagem principal, mesmo tendo seu coração perfurado, fica de boa, se cura, tá tranquilo e favorável, novinho, pronto pra próxima. No dia seguinte, o pessoal do grupo do Matias vai até o rei, lá eles recebem algumas recompensas e depois disso eles vão atrás de alguns equipamentos poderosos. Infelizmente, a maioria desses equipamentos poderosos que o Matias criou foi descartado como lixo, então o Matias foi obrigado a adquirir alguns materiais bons para a Luri poder criar armas mais poderosas. Lembrando que o Matias sabe muito bem criar tudo que é tipo de arma, mas o brasão dele não é o mais adequado para isso, por isso a Luri é quem vai construir. Do nada, o diretor aparece e chama o grupo do Matias para conversar. Em sua sala, o diretor mostra um boneco mágico e diz que 300 unidades deles apareceram em um certo local. Ao avaliar o boneco, o Matias diz que ele foi criado pelos demônios. Então, pelo bem da humanidade, os caras pedem para o Matias cuidar desse assunto. E ele obviamente aceita, né? Um cara só mata demônio o anime inteiro. Durante a noite, o Matias dá a Luri uma joia que ele mesmo fez. A garota fica feliz e diz que amou. E o anime termina com todos os personagens principais partindo para sua próxima aventura.